Como eu havia falado, Direitos e Deveres de hoje vai trazer aqui para conversar comigo o advogado criminalista Pedro Afonso. Ele já se encontra aqui no estúdio comigo e ele vai explicar um pouquinho, gente, a respeito da mudança, né? O que muda, na verdade, com a nova lei que equipara injúria racial e racismo. E a gente vai já começar aqui conversando com ele logo depois da vinhetinha do Direitos e Deveres. Muito bom dia, doutor. Bom dia. Na verdade, muito bom dia ao advogado que se encontra aqui hoje com a gente, o advogado criminalista Pedro Afonso Moura, que aceitou o nosso convite para a gente falar sobre essa questão aí. As leis, elas mudam, elas chegam e parece que às vezes a população, se não estiver bem atenta e não for buscar, eu até costumo dizer que as pessoas gostam muito de buscar nas redes sociais, gostam muito de pesquisar o que é bom de se ver. Sim. Mas as leis, as responsabilidades, o que faz a gente se manter ali numa regra positiva para ter cuidado e zelo com o outro, com nossas vidas, parece que as pessoas não costumam gostar de ir muito atrás, né? Aí a gente trouxe aqui racismo e injúria racial, mas eu gostaria que antes da gente tocar nesse assunto e entender o que muda, né, a gente pudesse falar um pouquinho a respeito desse assunto. Sim, podemos. Quando a gente vai falar dessa questão racial e da injúria, é sempre elencar o que está disposto no Código Penal e na lei específica de crimes raciais. Até porque a injúria ela não deixou de existir, ela persiste no Código Penal, lá no artigo 140, parágrafo 3º. Porém, essa nova lei, a Lei 14.532/23, que foi sancionada agora dia 12 de janeiro de 2023 e já está em vigor, ela só retirou algumas condições e trouxe para dentro do contexto racial. Por quê? Como a gente pode ver no quadro, esse quadro comparativo, ele fala o que é o racismo. O racismo vai ser quando você vai ter conduta discriminatória, quando você vai segregar, vai separar. Enquanto a injúria racial, você atinge diretamente a pessoa. Quando a gente está estudando, está tentando aprender e vai ter essa parte mais específica do crime, a gente observa as condutas. Se a gente observar, consiste em ofender. Ou seja, a ofensa da injúria racial ela é direcionada à pessoa. Então eu estou aqui e eu falo diretamente com a pessoa o que eu penso, que eu acho a respeito. Justamente. Né? Aí você está praticamente ofendendo diretamente a pessoa. Isso sim é o crime contra a honra que está disposto no Código Penal, que é justamente essa injúria racial. Que foi feita. Que foi feita. Né? Quando a gente fala de racismo, pode ser feito por um grupo, né? Ali uma brincadeira, uma situação que causa um constranger. Justamente, a senhora está compreendendo bem direitinho as condutas, além de segregar, né? Porque a própria racismo é isso, é separar, segregar, diferenciar em contexto geral da coletividade. Porque o que pode acontecer? Digamos assim, que a pessoa esteja ali num grupo. Uma das pessoas começa com a situação, mas daqui a pouco está todo mundo entrando na brincadeira. Geralmente, uma pessoa paga por todas. Nesse caso, todos que estão ali envolvidos, eles vão entrar nessa história do racismo? Assim, basicamente, a gente vai ter que ter uma diferenciação, porque nos crimes contra a honra, para poder proceder com a ação, você tem que ter a representação. Sim. E você só toma esse conhecimento quando você descobre quem foi a pessoa que causou. Ou seja, quando você tem ciência do fato. O que é o fato, por exemplo? Alguém me causou uma injúria racial, vamos supor. Eu só vou ter ciência daqui 3, 4 meses. Então, só a partir daquele dia que eu tenho ciência, é que eu vou poder proceder com a ação, que justamente é entrar com o pedido de investigar, de averiguar e punir a pessoa que me causou. Certo. Nesse caso específico que a senhora trouxe em questão, como você está naquela situação, se for injúria racial, ela já vai adentrar dentro dos novos critérios da lei. Porque lá no artigo 2º2A, nesse artigo 2º A da nova lei, ela tirou lá do artigo 140, parágrafo 3º, eram 7 modalidades dentro do próprio tipo penal. Sim. Ela retirou 4, deixou 3. Dentro do Código Penal, quem fizer hoje injúria racial baseada na religião, a pessoa idosa e pessoa com deficiência, ela vai se enquadrar dentro do tipo penal do Código Penal. E lá a pena está entre 1 e 5 anos. Não, 1 e 3 anos. Essa nova lei ela trouxe mais severidade. Além de você ter as mesmas condições dispostas da lei racial, que é a inafiançável, imprescritibilidade, a questão de ser mais severo, enquanto no Código Penal você vai ter a modalidade de detenção, dentro dessa nova lei vai ser a reclusão. Ou seja, vai ter uma severidade maior para justamente punir.
Interessante, porque assim, como era antes? Antes não existia... Essa equiparação. Sim, é importante de falar sobre isso para que as pessoas entendam. Porque não é só o racismo. Justamente. Né? A gente precisa ficar mais ciente do que a lei trouxe de mudança. Então, assim, provavelmente, a gente sempre ouviu dizer política, religião e jogo não se discute. Até porque também o próprio STF, com o tempo das decisões da doutrina, ela já vinha enquadrando essa situação de equiparar o racismo com a injúria racial. Até porque é uma forma do próprio sistema jurídico tentar forçar uma equiparação. Porém, isso é dentro da jurisprudência, dentro da doutrina, conhecida como ativismo judicial, que é quando o próprio judiciário começa a legislar. E isso, dentro do nosso sistema, não é correto, porque está na Constituição falado, quem legisla é o Congresso, através do Legislativo. Quem cria lei é o Legislativo, e não pode o Judiciário criar. Então, foi a melhor forma do próprio nosso Congresso criar essa lei, sancionar, deixar em vigor e assim tentar retirar essa condição, porque isso pode até provocar mudanças no próprio contexto. Vamos supor que é conseguido provar que a pessoa cometeu dentro desse contexto uma injúria racial, porém não é previsto em lei. Então, em tese, não vai ter uma validade. Sim. Então, para tentar resguardar o direito... E assim, o que eu achei mais interessante que eu posso falar aqui para as pessoas é justamente isso, que o bem jurídico foi reformulado. Enquanto a injúria racial era a pessoa, era a ofensa, era a honra individual, a honra subjetiva, agora nós vamos ter a igualdade. O bem jurídico agora vai ser a igualdade, a coletividade, então vai ser todo o grupo. De uma certa forma, reeduca o ser humano, porque a palavra, gente, de lei, muitas vezes também se faz necessária quando a coisa está se perdendo uma linha. Né? Respeito. A partir do momento que você não respeita, a partir do momento que você pede o respeito, a coisa vira bagunça. Eu também acredito que existe também dentro do Código Penal essa função social, né? Sim. A ideia basicamente vai ser essa, tentar não só diminuir, coibir, como também demonstrar para as pessoas que hoje tudo você... Tudo é um limite, né? Tudo é um limite, e até hoje é notório. Se a gente observar, hoje num jogo de futebol, não tem mais uma partida, uma emoção, as pessoas vão para o quê? Ofender a raça, ofender aquele grupo, aquele jogador, seja a torcida, seja a pessoa que está lá jogando. Então, é a melhor forma em que o direito está se adequando à realidade social para tentar preservar a máximo possível, porque a gente já viveu toda essa era de segregação, de diminuição, de afastamento, e hoje a gente vive numa sociedade fraterna, então a ideia é unir, fraternizar, se colaborar e um ajudar o próximo. Pronto, uma confraternização de verdade entre as pessoas. E isso é muito importante porque o pai está em casa, ele já passa a conversar com o filho de como tem que realmente se reeducar para que aquilo não vire uma falta de limites. Porque hoje, até para você educar um filho, é tanta coisa que acontece que às vezes você fica limitado a determinadas situações. É muito importante isso acontecer porque eu sou de uma época que se brincava jogando, porém eram brincadeiras mais leves e ninguém se ofendia, né? Eram brincadeiras mais leves. A gente sabe que muitas vezes num jogo de partida os ânimos estão mais aflorados, mas você tem que saber até onde chegar com esses ânimos mais aflorados. Outra coisa relacionada à religião. Nos últimos tempos, as pessoas não têm respeitado determinados limites e têm partido para a ofensa. Isso não pode acontecer. Assim como você, quando sente algo, que fique para você. Tem situações que você tem que se reeducar, tem coisas que você não precisa falar, tem coisas que você pode ficar para você e de uma certa forma analisar e ver se aquilo que você ia fazer, o que você ia falar, realmente tinha fundamento. Porque não é porque o que eu tenho ou o que é meu ou o que eu acho que é certo tenha que ser o certo do outro. Isso não é uma democracia, isso na verdade é uma invasão de valores. Justamente, né? É aquela ideia do meu achar estar correto superior ao próximo. Então, enquanto tivermos essa conduta de achar que somos os melhores, estamos acima de todos, sempre vamos ter essa imparcialidade da convivência humana. E é interessante termos essa consciência limpa, porque eu até defendo essa tese de você estudar o direito na base, de
de você tentar ver o mínimo, pois é justo a gente começar a entender os valores de pequeno. Você consegue já ter esses conhecimentos. Quando a gente entra na grade de direito, a gente paga uma matéria chamada Direitos Humanos. E lá a gente vai ver o que é direito de primeira geração, segunda geração, terceira geração. É onde a gente começa a enraizar esses valores dentro da nossa convivência e a gente leva para o externo, e não só carrega dentro da gente. E assim a gente consegue promover que a disseminação e o cultivo das boas condutas. Então, só para reforçar, para explicar mais ainda para quem está em casa, é que o que mudou de verdade foi... Justamente, a injúria racial ela deixou de ser um crime tipificado dentro do Código Penal e veio para essa nova lei, em que ela vai equiparar o racismo. Desse contexto, a gente vai ter as mesmas condições que o racismo tem, que vai ser a questão da inafiançável, imprescritível. Essa lei também trouxe outras condutas mais severas, seja um aumento de pena, seja também a questão do cumprimento da pena ser mais severa pela modalidade de reclusão, e assim torna-se o feito mais gravoso. Então, hoje também tem a questão da representação. Antes era você que ia atrás, agora não, o Ministério Público ele vai ter que ter a competência imediata de proceder com a ação. Ou seja, vamos supor, você sofreu aqui uma injúria racial, você já faz o BO, esse BO é feito a notícia crime, o delegado de polícia vai formalizar, vai mandar para o Ministério Público vai proceder com a denúncia e assim promover a devida punição para quem cometeu aquele ato criminoso. Então, quer dizer, houve uma mudança. Houve uma mudança e assim, essa mudança ela vem justamente para isso. Não só punir, mas também coibir, prevenir, que essa também é uma função social dentro da punibilização do direito penal. Pronto. Eu queria só que o senhor reforçasse para quem está em casa assistindo o nosso programa, para que fique mais consciente ainda de que essa lei já está em vigor. Sim, está em vigor. Ela tanto foi sancionada no dia 12, como também já entrou em vigência no dia 12. Ou seja, quem for a pessoa que praticar essa injúria racial, ela já se enquadra dentro dessa modalidade atual. Ou seja, caso seja provado que você cometeu essa conduta delituosa, você vai responder por um crime em que a pena vai ser em torno de 2 a 5 anos, em modalidade de reclusão. Ou seja, você vai pagar por um crime com a pena mais gravosa. Doutor, para a gente finalizar essa conversa, como é que fica a questão do mostrar o que de fato aconteceu? Vai ter que ter provas realmente cabíveis, né? Sim. Hoje a gente vive na era da tecnologia. Sim. Então, existem várias formas de você provar, seja um vídeo, seja uma publicação, seja uma gravação, uma mensagem. Então, tem uma forma de você também tentar ter esse resguardo. Hoje todo mundo já sabe, é o meio que anda, aonde convive, em qual meio vai. E sim, ter esse resguardo. Sempre quando você tiver inerente a essa situação, buscar meios de provar, seja uma testemunha, seja um áudio, seja um vídeo, seja uma prova documental, e assim a gente conseguir se resguardar nosso próprio direito. Tá certo. Doutor, faltou alguma informação para a gente levar para quem está em casa? Já tem muita coisa. Assim, como a lei é nova, ela agora que foi sancionada, ainda vamos ter um percalço muito grande para se adequar ao nosso ordenamento. Então, creio que ainda vai ter várias inovações, ainda vai ter vários ajustes do decorrer do andamento do processo e também da aplicação dessa norma. Então, é só termos paciência, calma, evitar, né? Que a ideia é essa, para que a gente não possamos ter melhorar essa conduta, os ânimos, melhorar os ânimos, né? respeito. Respirar um pouco mais Justamente. E colocar a consciência para funcionar de que tem situações que podem te colocar dentro de uma bola que não tem mais como você sair dela. Então, assim, o evitar é a palavra-chave. Então, se está difícil, né, evite. Se está complicado, se não existe bons ânimos, se afaste. Justamente. Né? Eu acho que, assim, a partir do momento que você tem consciência de que dá para seguir o mesmo caminho, beleza. Se não dá, vidas que seguem. E a gente tem muito assim, aquela presunção, eu nunca vou responder um processo criminal. Sim. E hoje a gente está suscetível a qualquer delito a ser cometido. Verdade. E então o ministro Barroso fala que tolhe é aquele que pensa que não vai precisar de um advogado criminalista, porque você nunca sabe quando vai cometer um crime. Então vamos ter esse resguardo, essa cautela, esse respeito ao próximo e evitar ter essa conduta delituosa, que ela, por mais que seja algo sério, mas é uma questão de respeito. Tendo respeito, com certeza, nenhum ser humano, nenhum outro semelhante vai lhe tratar mal. Verdade. Doutor, eu quero agradecer pela sua presença, o advogado que esteve hoje aqui com a gente. Agradecer a PAC também, que sempre contribui a cada terça-feira com direitos e deveres aqui no nosso programa. E a gente traz sempre os advogados aqui para que eles possam nos ajudar, de uma certa forma, a gente chegar mais próximo dessas leis. Porque se você tem dificuldade de buscar entender melhor o seu direito e qual é o seu dever, cabe a nós, a toda terça-feira, trazer temas assim como esses de hoje e que são tão atuais, né? E que as pessoas precisam entender que teve mudança, que teve nova lei e que você tem que ficar por dentro.
Então, quem quiser entrar em contato, como é que faz? Tem o Instagram, né? Vai aparecer na telinha. Tem o Instagram e tem meu telefone também, pessoal, que é o 8869-1609. Pronto. E quem não conseguiu aí anotar, obviamente, a nossa querida Lorena pode passar aí através da nossa produção. Direitos e Deveres volta na próxima semana.